Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Estava um pouquinho sumido porque estou aí, muitas tarefas. Inclusive, estou tendo o privilégio e a honra de ministrar em uma semana de oração, a Semana do Calvário. E por conta disso, o tempo tem sido muito curto. Mas eu vou aproveitar agora essas horas da madrugada para, quem sabe, botar tudo em dia e, se possível, ser uma bênção para você e o seu estudo. Tá certo? Nessa ocasião, quero convidar você a orar junto comigo para logo em seguida a gente fazer o nosso estudo, que será o estudo de segunda-feira, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai. Nessa ocasião, nós queremos ter um momento contigo de estudo da palavra e por isso pedimos a presença do Teu Santo Espírito para que dessa forma a gente possa não apenas desfrutar, né, da presença dele, mas acima de tudo entender, conhecer e aprofundar o nosso relacionamento contigo. Fica conosco, dá-nos a tua paz, é isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de segunda-feira é A Bela Noiva. Eu separei aqui alguns pontos e tem um contexto bastante interessante para nós lermos juntos. E o primeiro ponto que eu deixei aqui é o seguinte, olha, em Ezequiel 16, apresenta uma ilustração surpreendente surpreendente do interesse de Deus por seu povo e descreve a nação de Israel como uma criança abandonada, que foi deixada em campo aberto para morrer. Olha só como o profeta Ezequiel ele descreve o relacionamento de Deus com o seu povo, com a sua igreja. Vamos ler junto. Ezequiel 16, verso do 4 ao 14, diz assim: Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu, foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. E enquanto você jazia ali, em seu sangue, eu lhe disse, viva. E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor. E você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água e ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações, por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Olha que história interessante. Veja o progresso que essa menina, depois a jovem, depois a mulher e por último rainha teve, né? Veja todo o processo, o acompanhamento que Deus fez, todo o aperfeiçoamento e melhoramento. Com base nesse texto, eu separei os seguintes pontos. Deus disse a Israel que, sob seus cuidados, a nação se tornou muito bonita. Ao que parece, a nação de Israel, como a gente sabe, não tinha nenhuma vantagem, nada de atrativo, nada de bonito. A bem na verdade, as pessoas, de certo modo, rejeitavam
desprezavam Israel. E somente o Senhor valorizou a nação de Israel, o seu povo. Mas, à medida que Deus expressava atenção por ela, ficou cada vez mais bonita, até que se tornou o centro das nações do mundo. Veja que quando o Senhor se encontra com Israel, dentro da analogia e do contexto aqui de Ezequiel 16, ela estava ali numa situação de um bebezinho que ainda estava com cordão umbilical, abandonado, em campo aberto. E aí o Senhor, quando se depara com aquilo, o Senhor se compadece e tem compaixão. E o Senhor, por meio da sua palavra de poder, faz com que aquele bebezinho cresça e se desenvolva. É tanto que o texto dá detalhes desse amadurecimento. Fala que cresceu, os seios se desenvolveram, o cabelo cresceu. Mas ainda continua abandonada. Veja que até então ninguém se interessava pela nação de Israel, por mais que o Senhor enxergasse beleza em Israel. E a beleza que o Senhor enxergava não era fruto de ornamentação, né? Não era fruto de uma roupa bonita, não. Porque a moça representada pelo contexto, simbolizando Israel, estava nua, né? Não estava trajada de nada. O Senhor foi quem a cobriu. E esse ato de cobrir exemplifica e simboliza exatamente o casamento. Quando alguém, no passado, ia casar, ele pegava a sua capa e cobria. Sabe quem fez isso, por exemplo? Boaz com Ruth. Quando Boaz percebeu Ruth e a lei próxima a ele, dormindo aos seus pés, Boaz foi e colocou a sua capa sobre Ruth, demonstrando e sinalizando para todos, inclusive para Ruth, que ele tinha a intenção e a propensão de casar com ela. Dessa mesma forma, o Senhor fez com Israel, cobriu a sua nudez e a protegeu. E aí, continuando, a gente vê que a nação de Israel, de fato, ela ganhou rapidamente notoriedade. A gente vê isso, por exemplo, na época do rei Davi, na época do rei Salomão. Inclusive, os reinos de toda a vasta terra vinham conhecer a nação de Israel, vinham conhecer a sua beleza, a sua riqueza, tudo de bom que tinha Israel. Assim foi o caso, por exemplo, da rainha de Sabá, que veio de muito longe, simplesmente para conhecer as proeminentes grandezas que Israel tinha. Tudo isso fruto de um Deus amoroso, perfeito e com certeza rico em bênçãos. E aí o próximo ponto que eu deixei aqui diz o seguinte: esse é um tema recorrente na Bíblia. A noiva de Deus é bonita, não por causa de algo que ela fez, mas porque o Senhor derramou o seu favor sobre ela e a tornou assim. Várias vezes o contexto que nós lemos faz menção à beleza dessa noiva, dessa mulher. E toda vez que faz menção, demonstra que essa beleza não era fruto de algo que a mulher tinha produzido, ou seja, não era de uma característica própria dela, mas foi algo que o Senhor desenvolveu na mulher. É tanto que o texto faz questão de mencionar as joias, os brincos, os ornamentos que estavam sendo colocados sobre ela, para torná-la a mais bela entre todas as mulheres. E tudo isso vinha do Senhor. As roupas caras, a boa alimentação, as vestimentas, as joias, tudo vinha do Senhor para embelezar, para torná-la bonita. E aí isso deve despertar em nós a seguinte sensação, não, a seguinte certeza de que da mesma forma que essa beleza não era proveniente da nação de Israel, assim eu e você, por mais que tenhamos méritos, ações e bondades, mesmo assim nós ainda não temos méritos para a salvação, porque os méritos são unicamente de Cristo. Quem nos faz ser aceitos como filhos de Deus é o sangue do Cordeiro, é a pessoa de Jesus Cristo. Não é porque nós determinamos tempo, por exemplo, para estudar a lição como estamos fazendo agora, porque isso, bem na verdade, não acrescenta em nada no contexto espiritual. Mas graças à graça de Cristo concedida a cada um de nós, é que nós somos vistos e conhecidos como filhos de Deus, filhos amados por Deus. Tá certo? O último ponto que eu destaquei do nosso estudo diz o seguinte: tudo estava bem até que algo aconteceu. Vamos ver o que foi que esse algo aconteceu? O versículo 15 do capítulo 16 de Ezequiel diz assim:
Mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse. E você se ofereceu a todos os que passavam, para ser deles. O poder subiu à cabeça de Israel, e ela começou a se vender para outras nações. Esse é um risco iminente que eu e você também corremos, quando a gente pensa que por conta que estamos vivendo sobre a graça redentora de Cristo, nós podemos fazer o que bem entendemos. Que a gente não precisa se preocupar, não precisa estar atento aos limites da salvação, porque afinal de contas, a graça não tem limite. E aí é onde muitas vezes muitas pessoas quebram a cara, porque as coisas não são bem assim. A beleza, a pureza, a jovialidade, tudo de bom que aquela mulher representada em Ezequiel 16 tinha, tudo aquilo era graças a Deus. Assim como é na minha e na sua vida. Se hoje nós temos paz, se hoje nós somos abençoados, se hoje tudo está indo bem na nossa família, na nossa casa, na nossa empresa, em qualquer lugar que a gente vai, tudo isso é graças a Deus. Se hoje nós temos a oportunidade da salvação e a certeza em Jesus Cristo, tudo isso é graças a Deus. Afinal de contas, eu e você não podemos esquecer o texto de João 3,16. Foi Deus quem enviou o Filho dele ao mundo, para que morresse no meu e no seu lugar, para que por meio do Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus, eu e você tivéssemos acesso ao trono de glória, ao trono de graça. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje falando sobre a bela noiva. A bela noiva que só era bela graças a Deus. Essa noiva que tinha, vamos dizer assim, um futuro bem promissor, mas que se deixou levar pela vaidade, pelo orgulho, pela presunção, por aquilo que não pertencia a ela. E por conta disso, veio a se prostituir com as outras nações. Que essa triste realidade não aconteça nem na minha, nem na sua vida. Não deixe a vanglória crescer na cabeça, né, nos olhos, para que assim a gente não se perca, como aconteceu com Satanás. Tá certo? Fica com Deus. Até a próxima. Eu quero te ver aqui no próximo estudo. É isso? Tchau, tchau.